Bom, boa noite, pessoal. Nós estávamos abordando sobre resíduos anteriormente no seu estado sólido. Agora nós vamos falar sobre resíduos líquidos. Você sabe qual que é a diferença entre os dois? Entre resíduo sólido e líquido? Como o próprio nome diz, é pelo estado físico, certo? O resíduo sólido ele se apresenta na sua forma sólida, ou seja, ele é algo que não escorre, então é algo sólido. O efluente, o resíduo líquido, que a gente chama de efluentes, ele se apresenta no estado físico. Ele se apresenta no estado físico líquido. Tá. E qual que é a diferença? Toda a diferença. Quando você tem um resíduo no estado sólido e um no estado líquido, o tratamento é completamente diferente. Ou seja, não é possível eu ir na casa das pessoas com uma coleta seletiva e lá separar o resíduo líquido da pessoa. Não existe como. Não tem como você coletar o resíduo líquido. Então, o tratamento de efluentes ele vai se dar por tubulações. Então, eu tenho tubulações que irão tratar esse efluente. Tubulações, elas vão coletar o resíduo e transportar até o ponto de tratamento. Então, percebam o seguinte, eu coleto o resíduo aqui e levo ele para outro ponto. Nesse ponto é onde vai ocorrer em si o tratamento. Então, você coleta e depois trata. No Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande, porque nas principais cidades até existe um tratamento eficaz dos efluentes. Porém, quando se fala em tratamento de efluentes em cidades menores, com menor infraestrutura, não há o tratamento do efluente, que no caso seria o esgoto. Então, não há o tratamento do esgoto correto. Ou seja, percebam que quase todas as cidades do Brasil têm uma estação de tratamento de água. Então, é bem comum que você tenha uma estação de tratamento de água, para água potável. Porém, em relação ao saneamento básico, ao tratamento do efluente doméstico, é bem incomum você ver cidades que tenham um tratamento adequado de efluentes. É mais comum você ver cidades que não tenham tratamento de efluentes. E qual que é o impacto disso? O impacto disso é um impacto ambiental, porque quando você não trata o seu resíduo, ele vai te causar problema no futuro. Porque um resíduo, eles são coisas que iam ser jogadas fora, digamos assim. Então, você não está tratando adequadamente e você gera um risco para a sociedade, quando você não trata um resíduo adequadamente.
Tipos de efluentes. Tem o efluente doméstico, vulgo esgoto. E tem os efluentes industriais. O efluente doméstico, ele é as cidades que devem tratar esse problema. Aqui, os efluentes industriais, as próprias indústrias devem tratar o seu efluente. Então, aqui bem importante. Quando você tem uma indústria, vamos supor uma indústria, vamos pegar aqui na cidade uma indústria de leite. Então, quando você utiliza a água, porque a indústria faz o quê? Ela vai utilizar a água de algum lugar. Então, geralmente, indústrias estão próximas a fontes de água, a rios, qualquer fonte de água, lagos, lagoas, que sejam adequadas para o seu consumo. Então, ela vai retirar essa água de algum lugar para o processo. E daí, nós temos o tratamento dessa água para uso. Mas, depois que você usa essa água ela fica contaminada. Então, nós vamos gerar efluentes líquidos, nós vamos gerar um resíduo. E como que a gente faz isso? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma indústria de tintas. Eu vou lá, utilizo água no meu processo, e daí eu tenho um monte de corantes, pigmentos, que são compostos orgânicos que podem ou não ser perigosos à saúde humana. Mas, de qualquer jeito, eles já teriam cor. Então, você não poderia, por exemplo, pegar o resíduo do seu processamento da indústria e descartar no rio, que seria um resíduo com cor. Então, você teria que tratar para eliminar aquela cor. E, consequentemente, você trata de outros problemas. Você pode ter minerais ali, metais, que são prejudiciais em concentração alta ao ser humano. Cobre, ferro, zinco, cádmio, alumínio. Todos esses elementos, eles são importantes para nós, mas em concentrações muito baixas. Então, o que a indústria faz? Ela processa, faz o processamento dos resíduos, dos efluentes industriais, e depois descartam nos rios, mananciais, estando abaixo do limite permitido por legislação para cada característica. Isso depende muito da característica da sua matéria. Você pode ter um efluente estritamente com carga orgânica, com carga biológica. Vamos pegar como exemplo o efluente doméstico. O efluente doméstico, que vai ter ali? Vai ter coliformes fecais. Então, vai ter basicamente coliformes fecais e outros micro-organismos que se favorecem o crescimento. Então, ali nos resíduos domésticos, nos efluentes domésticos, você vai ter uma carga enorme de micro-organismos. E alguns deles nem são extremamente perigosos, porém, em concentrações elevadas, eles causam mal ao nosso organismo. Se, por exemplo, um efluente doméstico for descartado num rio, lá estiver cheio de coliformes fecais, algumas bactérias prejudiciais, pode ser que nós não morremos, mas se ingerirmos em concentrações altas, a gente pode ter problemas de saúde, a gente pode ter diarreias, pode ter vários problemas relacionados àquela água.
E muito se fala hoje que a água é um dos principais pontos de contaminação. Exatamente por isso. Ainda falta, tanto no Brasil como no mundo, melhor cuidado com os tratamentos de efluentes domésticos. Os industriais também têm problema, porque os industriais, a própria indústria faz tratamento. Mas os efluentes domésticos causam esse grande problema. E aí, gente, se você é de uma empresa e quer montar uma empresa, você tem que tomar cuidado com o seu efluente. Vocês que trabalham em farmácia, talvez um dia for para a indústria farmacêutica, vamos supor, na indústria farmacêutica, você vai ter, às vezes, ali, compostos que você vai sintetizar. Vamos supor que na indústria produza paracetamol. Aquele residual de paracetamol que fica no seu processo, na água, ele deve ser tratado. Porque o paracetamol, concentrações altas no ambiente, ele também causa danos. Então, apesar de ser um componente que favorece a gente, né, que cura um analgésico, concentrações altas na água, ele é prejudicial. Assim como diversos outros componentes da indústria farmacêutica, que o residual que ele leva na água, que ele é carregado com a água, faz com que ele seja prejudicial. Então, por isso que eu tenho que ter o tratamento adequado. E quando eu falo de efluentes, a gente se volta para uma resolução. Ela vai te dar a base dos efluentes. Um minuto que não está apagando isso daqui. Só um minuto, a gente já volta. Então, quando a gente vai falar sobre efluentes, se volta para essa resolução. Essa é a legislação brasileira que fala sobre tratamento, disposição e lançamento de efluentes. Ou seja, essa norma é de 2011, então ela é relativamente uma norma atualizada. E ela foi enviada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão, que é um braço do Ministério do Meio Ambiente. Então, a partir dessa legislação, ela vai te dizer normas e padrões para lançamentos de efluentes. Então, é a partir dessa norma que a gente está estudando que nós vamos entender um pouco como funciona tratamento de efluentes. Essa norma ela vai dizer tudo que eu preciso saber
para tratar adequadamente o efluente. Vamos pensar o seguinte, ou seja, eu tenho uma indústria farmacêutica. Quais são os critérios que eu tenho que avaliar, que levantar de acordo com a norma e entender qual que é a característica do meu efluente? Ou seja, o efluente ele é muito importante para a gente avaliar o nosso processo. Como que o nosso processo ocorre e qual é o tipo de efluente que eu gero dentro do meu processo. Então, gente, existem parâmetros físico-químicos muito importantes para a gente avaliar quando se trata de efluentes. Vamos supor, eu fiz lá uma reação química, vou pegar uma indústria farmacêutica. Fiz uma reação para produzir ácido acetilsalicílico, por exemplo, aspirina. E daí, eu gerei um efluente, um resíduo. Vamos supor, você está numa indústria farmacêutica e você trabalha num processo que produz ácido acetilsalicílico. Consequentemente, dentro do processo, você vai ter o resíduo, a sua água residual, o seu efluente. E vamos supor que o pH residual seja igual a 2. Então, gente, esse pH aqui, ele não é passível de ser descartado no ambiente. Por quê? Porque a baixa concentração, a baixo volume, se você liberar pouco, você não vai afetar muito o rio, por exemplo. Mas, se todas as indústrias daquela região liberarem o pH sempre ácido para os rios, quando for pegar a água do rio para fazer o tratamento de água para as pessoas, aquela água vai estar com pH muito baixo. Então, aqui, por legislação, aqui até o artigo 16 da resolução, inciso 1º. O pH de liberação tem que ser entre 5 e 9. Então, se eu já tenho uma indústria, é um dos primeiros pontos que eu vou olhar. Na verdade, esse é o primeiro ponto mesmo. O pH ele é muito importante no que diz respeito aos efluentes líquidos. Ele é sempre o primeiro parâmetro que eu avalio. Eu já avalio logo de cara se eu tenho um efluente ácido ou básico. Se ele estiver dentro dessa faixa, você não precisa corrigir o seu lançamento. Você já está numa faixa adequada de lançamento. Porém, raramente você vai ter, em alguma indústria, um pH que esteja sempre dentro desse parâmetro. Em algum momento ou outro, você vai acabar ficando
para um lado ou para outro, fora dessa realidade. Então, você vai simplesmente equilibrar com uma outra substância. Se está ácido, você coloca soda cáustica, por exemplo. Se tiver básico, você coloca ácido sulfúrico e vai regulando o pH para ficar nessa margem aqui, entre 5 e 9. A temperatura também é muito importante. Por que temperatura? Porque os peixes, eles são seres frios. Se você colocar água muito quente em um rio, por exemplo, os peixes que não estão adaptados àquela temperatura, eles irão morrer, porque eles não conseguem sobreviver em variações muito bruscas de temperatura, diferentemente de nós. Então, por isso, você não pode despejar uma água a 70 graus, por exemplo, de um efluente no rio. Então, você tem um limite de temperatura, que é inferior a 40 graus. Então, se você está com uma água inferior a 40 graus, você pode descartá-la no corpo receptor. Então, esse é um dos pontos. Beleza. Então, você também tem outra situação. Materiais sedimentáveis. Vamos supor que você tenha o efluente aqui. Esse daqui é o efluente. Se você colocar areia no efluente, ele vai se depositar embaixo. Tudo que for material que não seja condizente com a água no corpo receptor, você deve tratá-la. Então, você não pode descartar um efluente lá cheio de areia, cheio de barro. Por quê? Porque você vai ter uma contaminação físico-química muito grande. Vai ser uma água turva, imprópria para consumo. Então, os materiais sedimentáveis, que são aqueles que sedimentam e formam uma mistura heterogênea com a água, eles devem ser tratados anteriormente à dispersão, ao lançamento no corpo receptor. Então, você trata, você elimina. Isso daqui é muito simples de eliminar. Se ele é sedimentável, você faz uma decantação. Então, decantação é você vai colocar ele num recipiente grande, que vai ter o efluente, e daí você espera que as partículas ganhem peso e, a partir da força da gravidade, elas vão para o fundo, e daí você faz a retirada delas pelo fundo do recipiente. Então, é isso que você faz quando você tem uma grande quantidade de materiais sedimentáveis.
É claro que você coloca também aqui agentes floculantes. Porque esses agentes coagulantes e floculantes, eles vão fazer com que essas partículas ganhem peso e elas vão se depositar no fundo do recipiente e você faz a separação física. Separa tudo que for sólido do que é líquido. Então, é isso que você faz no caso de materiais sedimentáveis. Tem um limite para isso. Você tem Então, você tem esse limite de liberação de materiais sedimentáveis. Ou seja, eu posso ter no máximo 1 ml para 1 litro. E existe um teste específico para essa análise. Então, vocês, quando forem trabalharem com isso alguma vez, vai ter uma legislação para tudo. Tudo que vocês for eventualmente prejudicial ao ambiente, ele vai ter uma legislação dizendo o limite que ele vai ter. Consequentemente, se eu tenho um limite, eu tenho que controlar isso. Então, o controle ele é dado por legislação. pH, você usa um pHmetro, faz uma análise simples. Temperatura, usa um termômetro. Aqui você tem um teste específico para controlar e fazer análise de quanto de material sedimentável que eu tenho na minha amostra, no meu efluente. Então você faz isso em amostragens. Num tratamento de efluente, você utiliza sempre amostragens para demonstrar que o seu processo está sob controle. Você não está emitindo para o ambiente um efluente que seja contaminante desse ambiente. Então, é sempre isso. Você vai ter um limite especificado, vai ter uma análise e você vai ter um controle do seu processo. Existem outros parâmetros muito importantes. Tem óleos e graxas, óleos minerais, óleos vegetais, materiais flutuantes, demanda de oxigênio, que eu vou explicar mais para frente, e tem também os metais. Deixa eu apagar aqui. Óleos e graxas. Óleos e graxas, eles também são poluentes. Então, você vai fazer um tratamento adequado para a remoção. Se tiver óleos e graxas, eles não são solúveis com água, até certas concentração. Então, você pode fazer alguma decantação desses óleos e graxas para você diminuir esse efeito.
Então, existem processos, existe uma sequência de tratamentos onde você leva em conta a carga de efluente que você está lançando, ou seja, a vazão dele, a vazão hora, a vazão dia. Você considera também o perigo que você está enfrentando. Se for um efluente doméstico, basicamente o perigo é só microbiológico. Então, são micro-organismos, bactérias, fungos, parasitas que vivem ali no esgoto, que são prejudiciais a concentrações altas. Se for um efluente industrial, se for uma empresa alimentícia, por exemplo, uma empresa de proteína, carne, peixe, também a maior parte do efluente vai ser, na verdade, com essa característica, a mesma característica de um esgoto doméstico. E existem tipos de tratamento que se aplica dentro de cada parâmetro. Cada tipo de indústria tem um tipo de tratamento. Existe uma sequência de tratamentos. A gente vai ver sobre tratamento nas próximas aulas. Então, a gente tem que saber entender qual que é o tipo de efluente que se tem em mão, se está trabalhando. Esses óleos e graxas, por exemplo, óleos minerais, o limite é 20 miligramas por litro. Ou seja, eu tenho que eliminar esses óleos e graxas até uma concentração que seja 20 miligramas do óleo para cada litro de efluente. Então, essa concentração aqui é bem baixa. E essas concentrações foi anos de estudo por pesquisadores, pessoas especializadas em toxicologia, para entender os valores que sejam relevantes e que mitiguem os problemas para o ambiente e para a saúde humana. Então, os óleos vegetais e gorduras animais já têm um outro valor específico de 50 miligramas por litro. Tem também a ausência de materiais flutuantes, ou seja, você não pode ver, por exemplo, uma caneta dessa flutuando no efluente. Então, isso você tem que ser ausente, você não pode ter nenhum corpo estranho, você tem que ter apenas água com os resquícios do seu processo que foram tratados. Outro parâmetro bem importante é a DBO. O que é isso? No efluente, na água, a gente vai ter oxigênio dissolvido, certo? Então, a gente vai ter nós teremos oxigênio dissolvido no meu efluente. O que acontece? A demanda bioquímica de oxigênio, ela está relacionada, ela é por 5 dias, tá? A 20 graus. Por que isso? Nessa demanda bioquímica, você vai avaliar o quanto de oxigênio que foi consumido pelos micro-organismos. Por quê? Os micro-organismos, quando na amostra, eles vão consumir o oxigênio dela para se reproduzir. Então, a partir dessa análise, que você vai verificar o quanto de oxigênio que foi consumido nesses 5 dias, é que você vai avaliar o quanto que você tinha de matéria orgânica biodegradável. O que é isso? Por exemplo, plástico. Plástico é matéria orgânica. Porém, se você jogar no ambiente, não há micro-organismos que degradem
aquele plástico. Agora, por exemplo, é resíduo de esgoto, resíduo fecal. É um resíduo biodegradável, ou seja, você tem a partir deste resíduo possibilidade que os micro-organismos eles consumam aquela matéria orgânica. E a matéria orgânica é importante porque na água, a água é uma substância inorgânica. Ela deve ser aproximadamente isenta de matéria orgânica. Porque a matéria orgânica, ela eventualmente, ela pode ser nociva, porque ela pode carregar micro-organismos com ela. Uma contaminação microbiológica muito grande. Quando você tem matéria orgânica, você tem micro-organismos. Uma está relacionada à outra. Então, quanto mais eu tenho matéria orgânica, mais eu tenho micro-organismos que podem ser patogênicos para a saúde humana. Então, você tem que fazer o seguinte. Essa DBO ela vai te dar um valor de concentração. E você tem que remover pelo menos 60% dela. Então você precisa diminuir a concentração de matéria orgânica. É basicamente isso. Quando você reduz a DBO, é porque você reduziu a carga orgânica no efluente. Outros parâmetros bem importantes. Além, isso daqui é parâmetro orgânico. A DBO, se você conseguir remover boa parte dela, você evita contaminação microbiológica. Mas existe uma contaminação que é ainda mais perigosa, principalmente os metais, ou seja, compostos orgânicos metálicos. Por exemplo, arsênio é um metal super tóxico, então ele tem que ter no máximo 0,5 miligramas por litro. Vamos pegar um ainda mais tóxico. Mercúrio tem que ter no máximo 0,01 miligramas por litro. Então, existem inúmeros outros, cobre, estanho, ferro, níquel, todos esses, eles são prejudiciais em considerações elevadas ao organismo. Por isso que é preciso que seja controlado na emissão. Então, quando você controla na emissão esses componentes, você reduz significativamente, ao longo prazo, naquele corpo receptor, a quantidade dissolvida que vai ter desse metal. E esse metal poderia causar danos aos seres vivos locais e aos seres humanos que ingerissem essa água depois. Também tem a contaminação orgânica de alguns compostos orgânicos. Por exemplo, o benzeno, que é um composto aromático que tem na gasolina.
Ele é extremamente tóxico e carcinogênico. Ele é comprovadamente uma substância carcinogênica. Então, o limite para ele é 1,2 miligramas por litro. Todos os compostos que foram estudados e viram que já causam um efeito nocivo ao ambiente, eles estão dispostos na resolução do CONAMA, para você mitigar e reduzir eles em quantidade que você possa liberar no ambiente. Então, esses efluentes oriundos desse processo devem atender, na sua disposição final, todas as características. Ou seja, tudo que pede na legislação deve ser atendido. Se não for atendido, é passível de multa. Então, o órgão ambiental pode punir empresas que não levam isso em consideração. Qualquer substância nociva que seja bioacumulativa, ou seja, acumule nos organismos, vai passando na cadeia alimentar, de organismo para organismo, ele é uma substância que deve ser controlada no seu processo. No seu tratamento de efluentes, você deve controlar essa substância para ela não ser emitida e ser acumulada no ambiente. Então, o que você pensa é sempre no longo prazo e nas outras pessoas. Que, se você pensar numa indústria, às vezes, se você colocar despejar naquele rio, não vai te causar problema nenhum. Você já quer despejar substâncias nocivas. Mas para pessoas que moram em volta e os organismos locais, peixes e outros que dependem daquele rio, vão ter um efeito significativo. Então, tudo deve ser levado em consideração e tomado muito cuidado. Existem os parâmetros relacionados aos esgotos sanitários e aos efluentes industriais. Então, deve ser avaliado, dentro da própria resolução, o que você está fazendo. Se você trabalha numa estação com tratamento de esgoto sanitário ou efluente industrial. Na indústria, você tem os dois tipos de tratamento. Você tem um tratamento do esgoto sanitário, do administrativo, e tem um tratamento industrial. Muitas das vezes, até por questões de infraestrutura, faz os tratamentos juntos dos dois, tanto do esgoto sanitário como do efluente industrial. Então, existem as diretrizes para a gestão dos efluentes, que diz que os responsáveis pelas fontes poluidoras dos recursos devem realizar o automonitoramento para controle e acompanhamento periódico dos efluentes. Ou seja, você deve controlar assiduamente, todo dia no seu processo, o efluente que você gera. Então, você tem que ter pessoa especializada para isso. Não basta você ter as pessoas que trabalham na indústria farmacêutica. Ter o farmacêutico que faz as análises, que faz a reação, que produz os medicamentos. Você precisa ter alguém voltado para essa área de gestão ambiental para você mitigar esses problemas. Porque eles causam problemas a longo prazo para o local que você vive e também a curto prazo para a empresa. Então, ela pode ser autuada por essa situação. Sempre que você faz um tratamento de efluentes, você deve analisar esse efluente. Então, as coletas e as análises são de responsabilidade das organizações que o fazem, e elas usualmente fazem dentro da própria organização essas análises, porque tem análises que são fundamentais para você manter o processo sob controle. Porém, elas também mandam para análise fora, ou seja, você tem as análises locais
e as análises que são mandadas para fora, porque você precisa ter esse laudo comprovando que você está de acordo com a legislação. Então, é tudo isso que trata a gestão de efluentes. Efluentes é algo que tem que ser levado muito a sério e tem legislações específicas que devem ser seguidas e ser sempre consultada. Você não vai decorar a legislação, mas você tem que ter um conhecimento prévio dela. Você tem que entender como ela funciona, o que ela está dizendo e de que forma que você vai aplicar ela na sua organização para você fazer a melhor gestão adequada do seu efluente industrial. Então, basicamente era isso. Eu usei hoje como base a resolução de efluentes industriais, ou seja, eu falei sobre ela e eu vou disponibilizar ela para vocês no Google Classroom, para vocês darem uma olhada nessa legislação que fala sobre os efluentes e a disposição dos efluentes na natureza. E pensar como isso afeta vocês, tanto no que vocês vivem hoje, para frente, atuando talvez na indústria. Talvez vocês tenham que ir para essa área, vocês aprendam um pouco dessa área de efluentes industriais, porque vocês vão estar relacionados ao processo de vocês. Aí, eu estava falando no começo da aula, no dia 21, gente, tem uma aula prática do semestre passado. Eu vou querer saber quem vai querer participar dessa aula prática. Então, ela está aqui com vocês. Então, tem esses dois horários, das 13 às 17 e das 18 às 21. Nós temos um máximo de 15 pessoas por grupo, por aula. Então, é interessante que participem, porém, não é obrigatório. Ou seja, é aula do semestre passado, não vai valer ponto. Quem não for, não vai ser penalizado, porém, quem for, a gente vai lá, vai avaliar, vai aprender sobre uma coisa diferente. Então, é interessante a participação, não obrigatória. Aí eu peço para vocês o seguinte, quem for participar, eu vou mandar uma mensagem lá no grupo, e aí vocês mandem uma mensagem dizendo, vou participar, e coloquem o horário de preferência que vocês querem, 13 às 17 ou 18 às 21, para a gente organizar melhor e não chegar lá sem nenhum problema. Beleza? Alguma dúvida? Então, se não há nenhuma dúvida aí, tá, a Dawane e a Mirielle vão participar. Então, vou mandar uma mensagem para vocês no grupo e daí a gente organiza isso. Do mais, boa semana para vocês. Tudo de bom e a gente se fala na semana que vem, tá? Tem que pôr presença ou você já registra pelas carinhas? Não, pode colocar presença. É melhor para mim. Boa noite.
Beleza, professor. Boa noite, até mais, gente.